Seja muito bem-vindo à nossa sexta aula do curso Uma Fé para a Vida, que se trata de cosmovisão. E nós, propriamente dito, vamos apresentar a melhor definição de cosmovisão que nós temos. Nós discutimos muito sobre o conceito, suas origens, suas articulações modernas e contemporâneas, mas não demos uma definição completa até agora. O que parece estranho termos articulado tanto tempo sem uma definição, mas era necessário percorrer esse caminho genealógico, arqueológico, para a gente poder então chegar à melhor definição e o melhor uso de cosmovisão que nós temos. Portanto, esse é o tema da nossa aula, a formulação mais completa do que é uma cosmovisão. E, diferentemente das outras aulas, que foram bastante baseadas no livro do David Noble, nós agora vamos nos valer um pouco sobre o livro do James Sire, que é Dando Nome ao Elefante. O James Sire é um intelectual norte-americano importante para os estudos em cosmovisão. Ele vai começar falando um pouco da sua própria trajetória, o caminho que ele percorreu. O David Noble até dedica um capítulo a um outro livro dele, O Universo ao Lado, que é uma espécie de catálogo de cosmovisões, em que ele apresenta as principais delas, as discute à luz do cristianismo e traz contribuições interessantíssimas para nós. E nesse livro específico, Dando Nome ao Elefante, é um livro bastante técnico, em que ele vai apresentar a formulação mais completa, ela é grande, inclusive, sobre o que é uma cosmovisão e que nos dá a base para articular muito bem a fé cristã a partir disso. Olha o que ele diz um pouco sobre a sua trajetória para chegar até essa definição. Durante quase 50 anos, tenho buscado pensar em termos de cosmovisão. Há muito tem me interessado detectar os compromissos intelectuais básicos que fazemos como seres humanos. Após a publicação da primeira edição de O Universo ao Lado, em 1976, surgiram comentários ocasionais em resenhas de livro e entre os meus amigos sobre a definição de cosmovisão que eu havia dado. Em 1984, eu editei o livro A Visão Transformadora de Brian Walsh e Richard Middleton. Em certo sentido, sua abordagem era diferente da minha. Além disso, em 1989, o conceito foi analisado em Stein and Glass, editado por Paul Marshall, Sander Griffin e Richard Moore, uma importante coleção de ensaios focalizando a natureza das cosmovisões por parte de estudiosos engajados em análise cultural e intelectual. O principal estímulo, no entanto, é o meu crescente sentimento de insatisfação pelo modo superficial que tenho lidado com o conceito de cosmovisão. A definição nas 3 primeiras edições de Universo ao Lado parece-me agora inadequada, e o presente livro tenta corrigir isso ao tratar uma série de perguntas problemáticas não abordadas por mim antes. A primeira é o reconhecimento de que cosmovisão não é só um conjunto de conceitos básicos, mas uma orientação fundamental do coração. A segunda é a insistência explícita de que na raiz mais profunda de uma cosmovisão está o seu compromisso para um entendimento do realmente real. A terceira é uma consideração sobre o comportamento na determinação do que consistirá realmente a cosmovisão da pessoa ou de terceiros. E a quarta é um entendimento mais amplo de como as cosmovisões são compreendidas como narrativas e não apenas como proposições abstratas. É interessantíssimo ver como que o James Sire trata a própria obra. É um grau de honestidade intelectual raro de nós vermos hoje em dia. Ele está querendo dizer que o livro dele, pioneiro nessa análise, 1976, ele teve pelo menos 3 edições sustentando uma definição de cosmovisão que era muito reduzida. Era uma concepção que falava de cosmovisões como conjunto de ideias. E hoje o Universo ao Lado está na sua 5ª edição e ele passou por uma série de reformulações quando James Sire entrou em contato principalmente com aqueles 2 livros, A Visão Transformadora, do Walsh e do Middleton, e o Stein and Glass, do Richard Moore, do Sander Griffin e do Paul Marshall, porque são 2 livros que têm uma característica específica. Todos os 2 foram influenciados grandemente pela tradição doiverdiana. Tanto o Brian Walsh quanto o Richard Middleton são doiverdianos do Canadá, uma região muito influenciada nos estudos reformacionais. E o Stein and Glass foi editado por 3 filósofos, um deles é sociólogo também, que estão em diálogo constante com a filosofia reformacional do Doiverd. O Sander Griffin, por exemplo, é professor da Universidade Livre de Amsterdã, e o Richard Moore é um doiverdiano incrível, um neocalvinista importante. E todos eles tinham uma concepção de cosmovisão muito mais próxima de Kuyper, James Orr, mas principalmente de Doiverd. E isso fez com que fosse necessário o James Sire mexer na sua cosmovisão e mexer na sua definição de cosmovisão. Isso foi muito interessante, porque nas outras edições do Universo ao Lado, mas principalmente na publicação do Dando Nome ao Elefante, ele nos apresenta a melhor alternativa para isso. Então é essa trajetória, e isso nos ensina já como que é refinada essa discussão, como é necessário um certo rigor para a gente falar sobre cosmovisão, apesar do termo ter se tornado
roda, ele precisa ser muito bem articulado para que a gente possa usá-lo como uma ferramenta que responda aos desafios filosóficos, intelectuais e culturais que nós temos diante de nós e não seja apenas mais um conceito abstrato de doutrina ou de ideias teóricas. Então, uma redefinição do conceito básico de cosmovisão é necessária, não só pelos desenvolvimentos que o seu estudo alcançou nas últimas décadas, como também frente ao empobrecimento que é submetido cotidianamente. E isso que fez o James Sire revisar os seus conceitos e nos fez colocar uma aula só sobre a definição de cosmovisão. Bem, então vamos a essa definição. Uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma narrativa ou um conjunto de pressuposições. Suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece os fundamentos do qual vivemos, nos movemos e existimos. Essa definição é muito completa e talvez a melhor que nós temos em cosmovisão. Nós vamos explorar cada uma das partes dela, mas veja, brevemente vamos analisar. Observe, cosmovisão é um compromisso e uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso numa narrativa ou num conjunto de pressuposições. Geralmente a gente acha que cosmovisão é uma narrativa ou um conjunto de pressuposições. Mas aqui ela é algo anterior, lembra da árvore que eu mostrei para vocês, suprateórico, que pode ser expresso em uma história ou num conjunto de pressuposições, que aí a gente pode sustentá-las verdadeiramente, parcialmente verdadeiras ou falsas, consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, mas todas elas são narrativas e pressuposições sobre a realidade, sobre o real, que nos fornece o fundamento para a gente viver a nossa postura no mundo. Então, essa é uma definição muito mais completa de cosmovisão, que a gente pode fazer a leitura de todas as cosmovisões ao nosso redor. E aí, o James Sire vai desmiuçar cada uma delas. Em primeiro lugar, cosmovisão não é fundamentalmente um conjunto de proposições ou uma teia de crenças. Ou seja, não é, antes de tudo, uma questão de intelecto. Tampouco é fundamentalmente uma questão de linguagem ou um sistema semiótico de sinais narrativos. A essência de uma cosmovisão reside profundamente nos recônditos interiores do eu humano. Ela é uma questão da alma e é representada mais como uma orientação ou talvez uma disposição espiritual do que uma questão de mente apenas. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que se trata de algo do coração humano. Vocês lembram daquele âmbito suprateórico, das raízes da personalidade humana? Lembra de uma passagem incrível, porque é Salmo 139, os versículos 23 e 24, em que o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e me conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa passagem sempre é utilizada para mostrar, às vezes, um entendimento equivocado de que, olha, prova meu coração, Deus, veja que não há nenhum caminho mau no meu coração. Mas não é isso que o salmista está falando. Ele está falando o contrário. Ele fala assim: Deus, eu não sou conhecedor de mim mesmo. Eu não conheço o meu coração e eu não sei se eu estou sendo trilhado por um caminho mau. Então me sonda, prova o meu coração, conhece os meus pensamentos. Aqui, quando a gente lê em paralelismo, né, conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos, como que na antropologia hebraica o coração humano era fonte da cognição, da volição, da afeição, e que deveria ser guiado por um caminho eterno e não por um caminho mau. É um dispositivo na nossa personalidade que ele é bivolt apenas. Ou ele é voltado para o caminho mau, ou ele é voltado para o caminho eterno. Ou ele adora o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, ou ele adora alguma criatura no lugar do Criador. E isso faz toda a diferença na nossa antropologia e na imagem que nós temos de cosmovisão. O David Noggle vai comentar esse ponto porque ele compartilha com essa perspectiva e ele vai dizer o seguinte sobre o coração. Como imagem e semelhança de Deus, as pessoas não são animadas subjetivamente a partir do âmago em todo o seu ser como uma faculdade elementar do pensamento, afeição e vontade, que a Bíblia chama de coração. Em hebraico, coração, lev ou levav, pode ter sido derivado de uma antiga raiz semita que significa pulsação, o que sugere um significado original temático. Ocorre aproximadamente 855 vezes no Antigo Testamento, onde representa todos os aspectos da pessoa. Então, o coração humano, que é também central na antropologia doerverdiana, é esse centro da
dos pensamentos, da afeição, da vontade humana, da pulsação da vida, e que é tão fundamental para quem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E em segundo lugar, dentro do coração procedem as fontes da vida. Antes que as fontes da vida fluam do coração, algo deve primeiro, inclusive, continuar fluindo dentro dele. O coração não expressa a vida dentro dele somente, mas também recebe do exterior, as 3 relações básicas que o Kuyper falou e que nós mencionamos na segunda aula. As cosmovisões, de uma forma ou de outra, são sempre obras em progresso. Ao longo da vida, portanto, o coração não apenas dá, mas recebe. E o que flui para dentro do coração, a partir do mundo externo, finalmente determina o que flui para fora no curso da vida. Esse é um dado básico da antropologia do Antigo Testamento e que precisa também ser básico em toda a filosofia e teologia cristã. A cosmovisão, o âmago dos nossos compromissos não são intelectuais, não são volitivos, não são sentimentais, mas é um coração, é um dispositivo religioso que ou adora o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus ou adora um falso Deus, e isso vai determinar a forma como nós olhamos para a realidade, como nós nos movemos e existimos. É esse o ponto central que o James Sire e o David Nichols estão chamando a nossa atenção. A dimensão mais fundamental a partir da qual uma cosmovisão opera é o âmbito suprateórico do coração humano, entendido como o centro da personalidade individual. E é a partir desse ponto que a gente vai analisar todo o resto da cosmovisão cristã. Dito isso, a gente pode continuar e seguir o raciocínio do Sartre quando ele chama atenção e explica outros pontos da sua explicação de cosmovisão. Em segundo lugar, cosmovisão é um compromisso, mas não um compromisso que é necessariamente resultado de uma decisão consciente. Estamos comprometidos quando agimos em direção a um fim, mesmo quando inconscientemente de nossos motivos ou objetivos para os quais as nossas ações tendem. O caráter desse compromisso determina o caráter da direção da vida da pessoa. Esse compromisso é geralmente subconsciente, mas pode tornar-se consciente pela autorreflexão. A própria análise de cosmovisão pode nos ajudar a tornar mais conscientes do que os compromissos têm sido. Como a cosmovisão é do âmbito suprateórico, ele não está acessível à psicologia, à psiquiatria, à psicanálise, ao coaching, nenhum tipo de terapia cognitiva, porque se trata de um âmbito escondido da alma humana que a palavra de Deus, o coração, vai dizer que somente a palavra atinge. E é por isso que o aconselhamento bíblico, a pregação bíblica é tão importante no interior dos assuntos de cosmovisão. Porque o que vai nos fazer conscientes de nós mesmos e entender os caminhos que nós estamos, se são bons ou maus, vai ser justamente uma auto-reflexão guiada pela palavra. O conhecimento de Deus seguido do conhecimento de nós mesmos, que é um mote do calvinismo. O João Calvino começa as Institutas da Religião Cristã no primeiro capítulo falando que o autoconhecimento leva ao conhecimento de Deus e o conhecimento de Deus ao autoconhecimento. E o Kuyper, o Doiver, de toda a tradição reformacional, vai sustentar isso dizendo que quando nós conhecemos realmente quem nós somos, nós chegamos até Deus, e quando nós chegamos até Deus, nós conhecemos quem realmente nós somos. Isso é um dado bíblico básico, e a gente pode explorar isso, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 5, há um provérbio interessantíssimo quando diz que os propósitos do coração do homem são como águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. A gente sabe que quando foi escrito isso, a profundidade das águas, elas eram sinônimo de algo inacessível, não tinha mergulhadores, não tinham submarinos para alcançar ali, então era um lugar inacessível. Então ele está querendo dizer, os propósitos do coração do homem são inacessíveis, mas quem tem discernimento traz à tona. E aí você poderia dizer, não é uma contradição, não é um paralelismo em que o discernimento precisa ser lido à luz do contexto da sabedoria toda do livro de Provérbios, que é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e vai ser essa sabedoria, esse discernimento que vai poder trazer à tona os propósitos do coração do homem, que não há nada de discordância com a passagem fundamental, como Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. É ela que é apta de chegar até essa profundidade do ser humano e fazer uma análise das cosmovisões que muitas vezes as pessoas estão inconscientes. Elas estão sustentando visões de mundo contrárias à palavra de Deus, e vai ser a pregação da palavra, o aconselhamento bíblico que vai trazê-las à tona. O Abraham Kuyper, no seu livro A Obra do Espírito Santo, um livro todo dedicado à ação do Espírito Santo nas suas diversas ênfases, ele vai chamar a atenção para o fato de como o ser humano atua no nosso coração, regenerando-o e colocando numa nova direção, e com isso mudando a nossa cosmovisão. Veja o que o Kuyper fala.
Na regeneração, Deus realiza nesse centro controlador do nosso ser um ato maravilhoso, convertendo essa natureza, essa forma formativa, em algo inteiramente diferente. Consequentemente, o nosso ser, operação e fala são, daí em diante, controlados por um outro mandamento, lei de vida e governo, e essa nova força formativa cinzela um outro homem em nós, santo e novo, um filho de Deus criado na justiça. Nesse sentido, a regeneração é o ponto de partida. Deus se aproxima de uma pessoa nascida em iniquidade, morta em seus delitos e pecados, e planta o princípio de uma nova vida espiritual em sua alma. Mas essas mudanças não é completamente de uma vez só. Mas, quando ela começa a funcionar, a operação é de acordo com a natureza da nova vida. Veja o que ele está descrevendo. Ele está descrevendo a obra da regeneração, obra própria do Espírito Santo, que ele tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. E ele está falando que nesse centro controlador da nossa existência, Deus coloca um novo princípio de vida que o coloca numa nova direção, que o regenera, que o restaura, que o redireciona. Agora, não de uma vez só, nós não recebemos uma cosmovisão completa, mas temos uma direção, um horizonte para o qual nós vamos caminhar, que vai formar em nós um novo ser humano, segundo agora as leis de Cristo, a nova vida do Senhor, a mente de Cristo. E é isso que significa um trabalho de cosmovisão. Veja como ele é alinhado a uma obra espiritual da palavra de Deus, da sua pregação, do aconselhamento bíblico, e que não é meramente algo intelectual, filosófico, é anterior a isso. E nós não podemos perder isso de vista quando nós quisermos mostrar a relevância da fé cristã de maneira cosmovisionária. Muitas vezes as pessoas querem discutir com as outras em termos filosóficos, científicos, em evidências, quando na verdade o âmbito mais profundo do ser humano, aonde as cosmovisões são alteradas realmente, é o coração. Então, em última instância, nós temos que pregar para as pessoas. É um trabalho evangelístico, para depois então a gente dar as evidências, mostrar para eles as pressuposições, as narrativas e como que isso organiza e explica a realidade. Mas sem um coração regenerado, nada disso pode acontecer. Portanto, a gente pode concluir esse trecho dizendo que quando corretamente compreendido, o coração humano passa a ser reconhecido como campo de disputas cosmovisionárias pela lealdade última do nosso coração, que definirá nossa forma de enxergar o mundo e nos postar frente à realidade. O nosso coração está sempre sendo disputado pelas cosmovisões, a fidelidade do nosso coração, a quem nós vamos nos dobrar, a quem nós vamos colocar nossa confiança última, sempre acontece no campo de batalha do nosso coração, onde a palavra de Deus atua, regenera e nos faz um novo ser humano a partir dali.